Bom, estudos para concursos sobre o regime jurídico único para o INSS. Não a Lei 8112, tá? Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Foi por imposição do artigo 39 da Constituição Federal que estabeleceu a uniformidade dos regimes de todos quantos trabalhem para a administração pública em qualquer das três esferas do poder, federal, estadual, distrito federal e municipal, e ainda extensiva às suas autarquias e fundações públicas. Estabeleceu o legislador constituinte que a União, os Estados, Distrito Federal e municípios instituirão, no âmbito de suas competências, um regime jurídico único de planos de carreira para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações públicas. Buscava a Constituição, por fim, a balbúrdia dos regimes e a grande dificuldade de controle dos direitos e das obrigações daqueles que trabalhavam para a administração pública e não raro com função idênticas, porém, sob dispares situações de ordem nos deveres e vantagens. Com a reforma administrativa implementada pela Emenda Constitucional 1998, pretendeu-se eliminar a obrigatoriedade do regime único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e também das fundações públicas. Lá no 39 estava escrito tipo assim, antigamente. A União, os Estados, o DF e o MP, o município, sabe, instituirão Conselho de Política para a Administração, Remuneração e de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Sucedeu, entretanto, que medida liminar concedida pela uma ADIM, eu não sei o que significa, 2135, suspendeu a eficácia dessa nova redação do caput 39. Então por que eu li isso? Então? Até julgamento final, sob o fundamento de que o texto obteve apenas 298 votos e quando seriam necessários 304 votos no primeiro turno da votação da Câmara dos Deputados. Consequentemente, prevalece a imposição do regime jurídico único incompatível com a figura do emprego público. A desobrigação de um único regime jurídico, RGU, permitiria a união de Estados e membros DF e MMP, municípios, a definição de novas políticas para a contratação de servidores, inclusive pelo regime seletista de CLT, equiparando o funcionário público ao da atividade privada no que concerne a seus direitos e deveres. Apesar da reforma, portanto, permanece válido o regime jurídico constituído pela Lei 8112, pela qual tanto os servidores públicos civis, excluídos, portanto, os militares, que prestam serviços diretamente para a União, quanto para os servidores civis que prestam serviços às autarquias e às fundações, todos se submeterão ao chamado regime estatutário. Isso significa que as relações jurídicas que se estabelecerão entre tais servidores públicos e a administração pública serão baseadas nas disposições constitucionais e nos estatutários. Noutras palavras, não há um contrato entre o poder público e o funcionário, não há nem discussão e acerto das condições do trabalho, remuneração, etc. Tudo é estabelecido unilateralmente por leis e regulamentos, desde que a condição de exercício das funções públicas até os deveres e os direitos funcionários. Mas que isso é a lei é quem fixa e altera vencimento, e exige requisitos de eficiência, capacidade, sanidade física e mental, moralidade, sanidade física e mental. E isso é um regime estatutário no interesse do serviço público, as condições poderão ser alteradas por lei, sem necessidade de aquiescência do trabalhador. Isso, porém, não quer dizer que o servidor não adquira direitos e adquire-os. Sim, e sempre que no regime anterior o serviço satisfazer certas condições para a aquisição de um direito, nenhuma lei nova poderá prejudicá-lo. Mas, se o direito ainda não foi adquirido, a lei nova sempre alterará essa situação, né? Zoado. Daí, veja que há a impossibilidade de a administração pública alterar unilateralmente as condições da relação estatutária, que são os deveres, os direitos e as responsabilidades, como é proibido pelo artigo 13 do Estatuto, mas não confundir com a possibilidade de a lei alterar essas condições. A lei pode alterar as condições, mas não pode alterar unilateralmente. Nisso se consubstancia o regime estatutário. Não há contrato, mas submissão permanente da lei, que sempre poderá alterar as relações entre o servidor público civil e a administração pública, mesmo que seja para prejudicá-lo, desde que ele ainda não tenha adquirido o direito definitivamente. O importante é a fidelidade ao interesse do serviço público e a sua eficiência. Pronto, extra.
o regime jurídico de outros empregados públicos. Além dos chamados servidores públicos propriamente ditos, há outras pessoas que são contratadas para trabalharem para a administração pública ou em função de natureza técnica especializada ou com serviços temporários. Mesmo ao tempo do regime jurídico único, a uniformização, como se verá, não era tão abrangente. Para estes há um regime especial, diferente do estatutário e também da CLT. Isso para atender de melhor forma possível as conveniências da administração no que toca às atividades para as quais são eles contratados. Confira que a própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso sei lá o que, prevê a possibilidade de contratação desse pessoal em regime especial. A lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Esses são os empregos públicos do regime jurídico. Interessante, né? Tipo, quando aqui na calamidade pública do Covid, estavam contratando médicos temporariamente. E há outras pessoas que são contratadas pelo regime de CLT, empregados que se relacionam com a administração pública consoantemente às regras trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, elas com os direitos e obrigações próprias dos empregos dos empregados comuns e a administração pública com os direitos e obrigações típicas dos empregadores comuns. São eles chamados empregados públicos. Também, a nova Constituição Federal previu a possibilidade de contratação de pessoas para empregos públicos, embora caiba à lei a definição de critérios de admissão e a relação que manterão eles com a administração pública será regida pela CLT. De qualquer sorte, não se há de perder de vista que todos eles, estatutários ou não, serão sempre considerados funcionários públicos para efeitos criminais e de responsabilidade civil. O regime trabalhista do empregado público agora. Para o professor Heli Lopes Meireles, os servidores contratados no regime jurídico do CLT, também chamados de empregados públicos, são os que prestam serviços à administração direta e autárquica ou autárquica mediante contrato de trabalho nos termos das condições da legislação trabalhista. Simile a definição do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto. Empregados públicos são aqueles servidores que mantêm um contrato de trabalho com pessoas jurídicas de direito privado para estatal. Assim, para simplificar, servidores públicos, os regidos pelo chamado regime único, vulgarmente conhecido como estatutários, sendo empregados públicos os que têm relação jurídica com a administração disciplinada pela CLT. Agora, para terminar, sobre o regime especial temporário. Como vimos, a própria Constituição Federal previu a necessidade extraordinária de pessoal e possibilitou a sua contratação, independentemente de concurso público. A lei estabeleceu os casos de contratação por termo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 37, tá? Subsabidamente, há épocas em que os serviços apresentam-se mais volumosos e invencíveis pela contingente normal de funcionários públicos. Se elevasse o número de funcionários quando superasse tal pico, haveria ócio de gente demais e serviço de menos, prejudicial à administração e seu crédito perante a opinião pública. Por isso, a Constituição autoriza a administração pública a, excepcionalmente, contratar funcionários para atender às tais necessidades temporárias e a de excepcional interesse público. Essa liberdade de contratação provisória, porém, ainda não pode ser exercida pela administração pública. Ela será oportunamente disciplinada em lei especial que definirá os casos que só será permitida a contratação temporária, bem como os direitos, garantias dos empregados e, apenas a título de exemplo, como no Estado de São Paulo, a contratação desses trabalhadores temporários é prevista e disciplinada pela Lei número 500, de 74. Interessante, né? Próximo conteúdo sobre provimento. Passei no concurso, foi muito bem na prova, fui nomeado super rápido, e gabaritei direito administrativo.